up? WhatsApp. So how are you? How are you feeling? How is it going your day? O professor. Hello, Samantha. Professor, eu tava mandando mensagem um dia aí, né, pra minha amiga, né? Aí eu falei, who are you, né? Porque eu não sei falar. E eu escrevi do jeito que eu falava, né? Ela ficou assim, sem entender nada. Aí eu peguei e expliquei a ela o que era, porque eu falei do jeito que eu falo. So you, who are you? Like this. Like this, when I put in chat. Assim? Você colocou lá no chat? Desse jeito? Who are you? Não, eu vou escrever aí, professor. Pode escrever aí. Que dependendo da escrita é difícil ter entendido mesmo, tá? Se fosse who are you, tipo, quem é você? Foi essa a sua intenção, né, Maiane? Você quis escrever how are you, no caso. No caso, como você está. Entendi. Você esqueceu só do O mesmo. Quer dizer, do O e do W, né? How are you? Eu escrevi do jeito que eu falava. Tá, mas mas dá pra ter entendido, tá bom? Pessoal, Taimon tá chateado? Já eu pergunto o que é, Taimon. Sua chateação. Vamos fazer a chamada pra ficar logo registrado, né? Vamos lá, começando pelo A, né? Ana Luísa, Antônio Yasmin, Ashley Raika, Caio, David Lucas, Ellen, João Vitor, Maria Clara, Maria Isabelle, Maria Luísa, Maria Yasmin, Mariana, Monique, Nátia, Samantha está aqui, Samantha is here. Ana Luísa, tá achando, deixa eu colocar o teu. Ana Luísa, número 1. Presente, professor. Taimon Caio 16. Pronto, Taimon presente. Vamos lá pro B. Ana Cecília, Antônia Raika, Damile, Maiane, a infaltável, está aqui. Gabriel. Presente, professor. João Pedro, o outro infaltável aí, né? João Pedro, Letícia Borges, Márcio, Maria Clarissa. Presente, professor. Maria Letícia, Miguel Ângelo, Nara Kathleen. Aí o Caio já coloca o teu, tá, Caio? Porque eu vou ter que voltar pro A, mas eu vou colocar o teu, tá bom? A Nara, ela tava aqui, ela saiu, não foi? Sim, eu acho que sim. Foi, ela me viu e foi embora. Nossa, que trágico. Que triste, né? Pedro Maciel. Ronald, o Ronald estava aqui, que ele me deu boa tarde. José Henrique e o Juan Pablo. Pronto, no caso foi só tu, né, Caio, que não... Pronto, coloquei. Tudo certo. Chamada feita. Pessoal, o que a gente tem para hoje, tá bom? Nós temos o seguinte, a gente tá... We'll have review. Pronto, esse é que eu vou falar, Samantha. Nós temos 2 aulas essa semana, tá bom? Essa e a de quinta-feira. A revisão, que eu havia prometido, que é bom que se faça, não é obrigatório, tá? Mas talvez seja interessante que se faça, seria na última aula, tá? De preferência. Tá? Então, hoje em dia, o que é que eu estou pensando? O que é que eu tenho em mente? A gente tem um livro que a gente ainda não finalizou todas as questões, tudo comentado. A gente falta ainda os aspectos culturais, tá na página 64, tá? E falta um exercíciozinho que a gente pode tentar fazer aqui, tá bom? Então, o que eu tinha pensado era o seguinte, deixar a revisão para quinta. Desculpa, Monique, tudo bem, sexta. Isso, Monique. Baiane. Monique. Sexta-feira, aí a revisão fica só para lá, tá bom? Então, hoje, o que é que a gente tem? Eu ia finalizar mesmo as observações sobre ING e a gente iria para o livro, tá? Você pode até já ir adiantando e deixando seu livro aberto. Tá certo? Na página 64, que a gente vai para ela.
Enquanto isso, vamos finalizar aquelas anotações, tá? Extras que eu estava fazendo, né? E eu vou tentar comentar um pouquinho mais como que finalmente a gente entende em que situações o ING quer dizer o NDO do português, tá? Que foi, basicamente, essa foi a pauta que a gente estava vendo na aula passada. Que o ING nem sempre ele quer dizer o NDO do português, e às vezes ele tem outras funções. Às vezes ele só está ali só para separar os verbos. Mas como é que a gente sabe que ele está no sentido do gerúndio? Isso aí que a gente vai tentar ver agora, tá bom? Pronto. Todo mundo vendo, né? Olha, hoje o Meet foi rápido. Hoje ele foi bala, tá? O que a gente tinha encerrado era aquela observação, tá? Em alguns verbos específicos que mudavam de sentido quando a gente colocava ING em um dos lados, tá? Isso aqui vou deixar na observação para você dar uma olhada depois. O último que tinha era o verbo try, que tem duas traduções, tá? É o verbo tentar ou o verbo experimentar. E como é que eu sei? também o verbo retry, que é retentar. Qual time? Desculpa. Falei retry, que é tentar de novo. Isso, retry seria o retentar, ou tentar de novo, tá? Sim, é verdade. Mas aqui a gente vai focar só no try, tá bom? Ele tem dois significados. Ele é o verbo tentar ou o verbo experimentar, tá bom? Como é que eu sei que ele vai ser traduzido como tentar e como é que eu sei que ele vai ser traduzido como experimentar? Super simples, tá? Se o próximo verbo, se você separar ele de outro verbo com to, nesse caso, né, try to dance, ele tem um sentido do verbo tentar, né? Tente dançar. Chega para você e olha, tente dançar. Try to dance. E se eu, por exemplo, pegasse o verbo dance, que é o verbo que está depois do try, e colocasse com ing, o verbo try ia mudar de sentido. Ele ia ficar no sentido de experimente, né? O sentido de experimentar. Então ficaria experimente dançar. Simplesmente isso, tá bom? O verbo try ele não vai mudar, tá? O ing vai só o segundo verbo mesmo, tá bom? Mas é engraçado, né? É só o segundo verbo que vai mudar pro ing, mas quem mudou de sentido aqui foi o try. Isso aqui é bem curioso, né? Poderia ter sido o try a mudar a escrita, mas não, ele continua igual e mudou de significado. Tá? Então, coisas estranhas do inglês, como sempre. Então, aqui, esse sentido de experimentar é, por exemplo, sei lá, você tá querendo uma coisa para fazer nas horas vagas, eu quero fazer uma recomendação para ti. So, I recommend you try dancing. Né? Try dancing. Que tal, né? Dançar, faça isso, tente dançar, pode ser que isso melhore o seu dia, tá? Então, é nesse sentido, tá? Muda assim. Pronto, esse foi o último verbo que eu tinha colocado. Muito bem, Samantha, try singing. Yes, try singing. Muito bom. E aqui, pronto, o último tópico que eu tinha selecionado era o quê? O ING geralmente tem um sentido de NDO, quando é acompanhado, principalmente, do verbo to be. Agora sim, são os casos em que esse ING ele vai ter o sentido do gerúndio. Ele geralmente quando está acompanhado desses dois verbos. Tem outras expressões, tá, e tudo mais? Tem sim, tá? Não dá para explorar tudo. Algumas coisas tu vai aprendendo, traduzindo mesmo aos pouquinhos. Mas vamos lá. Quando ele está acompanhado do verbo to be, o verbo com ing ele tende a ter esse significado. Eu vou dar aqui um exemplo. Pegar o verbo sing. Samantha colocou, né? Sing, o verbo cantar. Se eu escrever singing, vou dar aqui um espacinho, né? Se eu escrever, por exemplo, assim, ó, singing, com ing, dependendo do contexto, ele significa, ele só pode estar ali só para separar de um outro verbo, né? Por exemplo, quando eu falo assim, ó, try singing. Foi um exemplo que até a Samantha deu. Aqui, ó, try sing é tente cantar. Aqui não está no sentido de cantando. Mas, agora imagina que eu pego o verbo to be e coloco antes dele. Por exemplo, eu estou cantando. I am, é o verbo to be, né? Vocês lembram do verbo to be, né? I am singing. Note que o verbo sing, que é o verbo cantar, está com ing. Mas justamente por ele estar precedido do verbo to be, eu sei que nesse caso, sim, ele vai ser traduzido como se fosse o gerúndio. Tá bom? Então a tradução vai ser a seguinte, ó. Estou cantando. Agora sim o ing tem sentido de NDO, tá bom? Porque tem o verbo to be. Isso poderia se aplicar a qualquer pronome. Então, deixa eu pegar aqui mais um exemplo. You are singing. You are singing. Você está cantando. He is singing. Professor, então, mas o que eu faria se... Mas então, o que eu faria se eu não estivesse envolvendo o verbo to be? Como, Taimon? Desculpa, não te ouvi. Mas o que eu faria se não estivesse envolvendo o verbo to be? Como é que eu transformo
Como é que eu transformaria essas ações no gerúndio? Pronto, aqui eu até coloquei aqui em cima. Ó. Tem duas formas. A gente tem acompanhar pelo verbo to be, a gente tem o verbo continuar, tá? Continue, e algumas expressões equivalentes. Desculpa, esqueci o S aqui. Expressões equivalentes a continuar. Eu vou explicar que expressões são essas, tá bom? Mas é só para você ter uma noção de que são nesses contextos que o verbo com ing vai ter essa ideia do gerúndio, tá bom? É tanto que você não precisa nem ficar decorando em forma de regra, basta que você pense pela lógica. Se o verbo to be, o verbo ser, o verbo estar. Não faz sentido eu dizer assim, ó, você está cantar. Não faria sentido. Então, só encaixa única e exclusivamente o sentido de cantando. Você está cantando. A mesma coisa aqui no I am, por exemplo, I am singing. Pelo contexto, eu estou, não combinaria você traduzir o singing como o verbo cantar. Eu estou cantar. Não faz sentido. Entendeu? O próprio contexto do verbo to be, ele não deixa outra opção. O verbo vai ser traduzido no gerúndio. Tá bom? Então, geralmente é isso, tá? Depois do verbo to be, o verbo, ele, tipo, 99,9% de chance ele vai estar no gerúndio. Tá bom? Então, repare que o verbo to be ele vai ser importante nessa construção. Por exemplo, os demais pronomes, né? It is singing. Se for que é um passarinho, tá cantando. It is singing. We are singing. Nós estamos cantando. Eles estão cantando. They are singing. Olha aí, isso se aplica a qualquer verbo que você quiser utilizar, tá bom? I'm playing. Eu estou jogando. You are watching TV. You were watching TV. Né? Estou usando aqui o verbo watch. You were watching TV. TV. Você está assistindo TV. Tá? Vocês pegaram a ideia, né? Quando tem um verbo to be e você tiver um verbo com ing, a gente vai traduzi-lo como se fosse o gerúndio mesmo. Beleza? Beleza. Tu só não pode esquecer o verbo to be, porque aí também não dá, né? Então, se você sentir que você esqueceu as conjugações do verbo to be, volta aí no teu livro, volta nas anotações passadas e relembra o verbo to be, tá? Isso é o tipo de conteúdo que você não pode esquecer, tá certo? É o conteúdo de sexto ano, que é para você sair do sexto ano com ele todo na cabeça. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are, tá bem? Pronto, aí o outro caso, ó. Quando a gente não tem o verbo to be, por exemplo, quando a gente usa o verbo continue, que é o verbo continuar, geralmente ele pede o gerúndio do verbo. Por exemplo, você escreveu o seguinte, eu vou até colocar lá embaixo. Dá mais um espacinho de novo. A gente tem, vai colocar entre aspas, né? Continue, que é o verbo continuar. Deixa eu escrever assim, ó. Continue estudando. Continue, né? Continue. E se escreve do mesmo jeito, né? Engraçado. Continue singing. Continue cantando. Você nota aqui, né? Continue cantando. E, de fato, não poderia ter outra tradução. Eu não poderia colocar continue cantar. Continue não tem mudança de inglês para português, quer dizer, de português para inglês? Tem. É porque aqui eu estou dando uma ordem, tá bom? Mas o verbo é continue. Olha como se escreve diferente. A conjugação dele é a seguinte, tá, irmão? I continue, eu continuo, you continue, e assim por diante, tá? Ele não muda de forma, só na terceira pessoa, que nem todo verbo. É porque, coincidentemente, o continue, no português, né, da forma imperativa, equivale também, curiosamente, à mesma escrita do inglês, continue, tá? Obviamente, a pronúncia vai ser diferente, mas o verbo continue, ele se conjuga assim, ó. She continues, tá? E por aí vai, tá? Ele segue as regras normais, tá bom? Pronto, 3 pontinhos. E detalhe, então, que já deu para entender. O próprio contexto do verbo continue, ele pede o gerúndio. E a mesma coisa acontece com expressões que são equivalentes ao continuar. Por exemplo, em inglês, existem várias formas de você falar continuar. Por exemplo, keep on, quer dizer continuar também. A gente tem outra expressão que quer dizer continuar. Go on, que também quer dizer continuar. São todas expressões que têm o mesmo sentido, né? Sentido equivalente. Continuar. Outra expressão que tem um sentido de continuar. Carry on. Tem até mais, é porque eu não estou lembrando todas de cabeça, tá? Mas tem mais do que isso aqui, tem várias expressões. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Continue tentando ser um ótimo aluno. Vamos lá. Keep on. Aí vamos lá, o verbo vai para o ing, ó. Trying, que é o verbo tentar, né? Continue tentando. Keep on trying to be a great
student. Note aqui, né, o trying. Tá com ing, a gente está traduzindo de fato, né, como fosse no gerúndio, porque a gente tem uma expressão equivalente ao continuar. Por exemplo, existe muita essa expressão aqui, ó, go on. Por exemplo, go on walking. Continue andando. Então, se go on, vai ser o equivalente. Ó, e o verbo com ing, continue andando. Por último, a gente teria o carry on. Tipo, carry on. Vou pegar aqui um exemplo. Believing. Carry on believing. Continue acreditando. Tá bom? Então, são todas essas expressões, elas pedem, vamos dizer assim, o verbo com ing. Tá bom? Deixa eu voltar aqui, deixa eu olhar aqui o chat. Alguém colocou alguma coisa. Sim, Samantha, tem uma opção, porque proceed é proceder, né? Então, prossiga cantando, prossiga tentando, é uma opção também, tá? Então, muito bem, Samantha, bem lembrado. Então, de fato, como eu falei, tem algumas outras expressões que são equivalentes a continuar, tá bom? Eu não coloquei todas aqui, eu coloquei algumas das principais, tá? Keep on, go on, carry on. A diferença muitas vezes está no sentido, né? Por exemplo, go on, geralmente é continuar no sentido de continuar fazendo uma ação, tipo um movimento, entende? Aí esse carry on é continuar mais no sentido de suportar, tipo, com força, tipo assim. Mas todas elas a gente traduz do mesmo jeito, tá bom? E aí, pessoal, até aqui, de boa para vocês? Alguém tem uma dúvida? Vocês entenderam? Essa questão desses casos em que o ing tem de fato o sentido de gerúndio. Ficou alguma dúvida? Pra mim, não. Tipo, então vocês sabem diferenciar. Quando vocês verem o ing, agora vocês sabem dizer quando é que está no gerúndio e quando é que não está, né? Vocês conseguem, né? Vou testar vocês agora. Vou testar vocês, ó. Vou colocar a seguinte frase, ó. I want improving my English. Vou colocar aqui algumas frasezinhas para... Eu vou colocar aqui o vocabulário, tá? Want. Temos aqui o improve. Tem uma segunda. Eu tenho uma terceira. Nessa frase, quando eu digo assim, ó. I want improving my English. Esse verbo improving, como é que a gente traduz ele nesse contexto? Quem se arrisca? Eu me arrisco. Aí, nesse contexto, eu quero melhorar meu... Porque, pra mim, isso não tem uma concordância. Eu quero melhorando meu inglês. Isso, nesse caso, é só você lembrar o que a gente viu nas primeiras anotações. A gente usa ing também só para separar do primeiro verbo, tá bom, Taiman? Então aqui, nesse caso, ele não tem sentido de gerúndio, justamente porque aqui a gente não tem nem o verbo to be e nem o verbo continuar ou os equivalentes. Aqui ele está simplesmente sendo uma opção a isso daqui, ó. I want to improve, dá a mesma coisa. Tu lembra, Taiman? Então aqui eu quero melhorar o meu inglês, tá? Tá a mesma coisa, I want to improve my Lembrei English. agora não lembrei. Tá? Então aqui eu tô misturando algumas coisas que a gente viu antes, tá? Reforçando, tá? O ing ele serve para duas coisas. Você pode separar dois verbos, fazer uma locução verbal em inglês, né? Separando só o segundo verbo com ing, ou você pode, de fato, usar ele no sentido do gerúndio, mas para isso você precisa do verbo to be. Também? Por exemplo, na seguinte frase, ó, isso aqui vai ficar para vocês. Ó. I am studying English. E aqui a gente tem o verbo study. Que tá sendo Eu utilizado. estudo inglês. Eu estou estudando inglês. Ó, de novo, foca aqui na diferença. Todos os dois têm ing. Um a gente traduziu no infinitivo, a gente não colocou no gerúndio, e o outro sim. Por quê? Porque aqui a gente tem o verbo to be. Pronto, só se acostume a isso, tá bom? E aí? Exatamente, agora sim ele tem um sentido de estudando, Samantha. Muito bem. Dúvidas, mais questionamentos, o que mais? Ah, tá, é uma coisa que acontece. Pronto, é uma coisa que acontece às vezes. É muito comum você começar uma frase com o verbo no gerúndio. Por exemplo, a frase eu disse assim, studying, vou colocar um exemplo simples, né? Studying
is the way, deixa eu pensar aqui, is the way to improve our lives. Pronto. Ó, nesse caso, eu estou começando com ing. Detalhe, geralmente quando a gente começa um verbo, a gente começa a frase ele com ing, como aquele não está precedido de nenhum verbo to be, você não vê nenhum verbo to be antes dele, aqui a gente traduz como estudar mesmo, tá? Estudar é o caminho para melhorar nossas vidas. Beleza? Então, às vezes é comum você encontrar isso aqui também. Um verbo sendo usado como se fosse um substantivo. Tá? Então, é tanto que aqui ele funciona como se fosse um substantivo mesmo, né? Estudar é o caminho de melhorar nossas vidas. Tá bom? Professor, uma pergunta a respeito do conteúdo passado aí que você me lembrou, porque na prova eu ri uma questão de inglês por causa do or. Porque, assim, o or ele muda de acordo, porque o or é referente a nosso ou nosso. Uhum. Agora ele muda caso eu coloque no plural, nossos ou nossas, ele muda? Não, nossos ou nossas ele não muda, é sempre or. Porque eu lembro que eu havia colocado ors na prova. Aí eu errei. Depois que eu fiz e mandei a prova, eu fui ver no livro se tinha errado. Aí eu errei mesmo. Pronto, foi aquilo que a gente... errado. É só você lembrar, quando a gente está estudando os pronomes possessivos, né? A gente tem essas duas palavras, ó. Are e ors. Um não é o plural do outro. A gente aprendeu que essa daqui a gente usa acompanhado de um substantivo. Por exemplo, or live isn't that bad. Nossa vida não é tão ruim. Agora, esse ours aqui você usa geralmente sozinho, isolado. Tipo, por exemplo, this car is ours. Esse carro é nosso. Bom, então a diferença do S, na verdade, eu expliquei para vocês. Um é chamado de pronome possessivo e o outro é um adjetivo possessivo. Tá bom? Ok, obrigada. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Isso aqui foi... Eu nem lembro, foi o capítulo 6, né? Foi o 6 e o 7, na verdade. Pronto, vamos voltar, né? Vamos voltar aqui pro livro pra gente... Depois a gente consegue encerrar aqui o nosso livro com alguns dados curiosos, tá bom? Pronto, voltamos. Então, pegue o seu livro, tá? Página 64. Vamos finalizar, né, de uma vez por todas, o nosso livro. É que a gente tem esse tópico aqui, ó. Cultural Aspects. Na verdade, é aquele tópicozinho que quase todo capítulo tem, que a gente pode traduzir como aspectos culturais, tá? Um cognato de português, tá certo? Geralmente é um tópico que fala de alguns assuntos aparentemente aleatórios sobre o inglês, é tipo curiosidades, né? Então, por exemplo, vamos lá. Os aspectos culturais, a gente tem o seguinte, ó. Some curiosities about Australia you probably don't know, tá? Curiosidades, algumas curiosidades, lembrando a palavra some, quer dizer, algumas. Qual página, professor? 64. Ok. Página 64. Então, algumas curiosidades sobre a Austrália que você provavelmente não conhece. Então, vamos lá. A primeira curiosidade diz o seguinte, ó. People mostly live on coast. Hey, people mostly... Tá explicando o quê? A 64. Os aspectos culturais, ô Mainha, porque tu saiu, não foi? Tu não pegou na hora que eu falei. Foi que travou aqui o meu. Pronto, Tem duas maneiras. Isso, esse tópico aí, tá, o Maiane? É o tópico de aspectos culturais, tá certo? São alguns aspectos culturais sobre a Austrália que o livro aqui tá trazendo pra gente conhecer, tá bom? Só isso. Fala assim, ó. Primeiro, people mostly live on coast, tá? People, vamos começar palavra por palavra, né? People, pessoal, é o plural dessa palavra aqui, ó. Person. Quem lembra, se olhar no tradutor, alguém arrisca o que é people, pessoal? Pessoa. People, pessoas. Tá, Maiane? Pessoas, no plural. Pessoas. Vale, pareceu que tu saiu, Maiane, mas tu tá aqui. É porque travou-se o celular e ficou o perfil que tava travado. Ah, tá, entendi. Então pronto, isso aí. E lembrem, tá? Uma coisa que confunde muita gente. Muita gente esquece que a palavra people, ela já é plural, tá bom? Então people quer dizer pessoas, tá bom? O singular de pessoas é que é person. Por quê? Porque é muito comum algumas pessoas traduzirem
people como pessoas, e depois vai passar para o plural e acaba escrevendo peoples. Sendo que a palavra people não precisa desse S para significar pessoas. Tá? Ela já é plural. Say, let's go, people. Nice, Samantha. Let's go, people. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoas. Então, como seria... Então, qual seria a função de people em inglês? Então, people quer dizer pessoas. People é igual a pessoas. Bom, já é plural a palavra, entendeu? A diferença da palavra person, que é pessoa no singular. É só um comentário, porque muita gente tem o hábito de achar que people é pessoa e acaba colocando um S em people, achando que vai querer dizer pessoas, mas não precisa. A palavra people, por si só, já é plural, tá bom? Já indica pessoas. Tá bom? Mas isso, inclusive, isso é uma curiosidade interessante. Não é que a palavra peoples não exista. Inclusive, a palavra peoples até existe. Peoples conhece, só que não quer dizer pessoas, quer dizer povos. Então, tem uma coisa que tem muitos nativos que eu acho que nem nativo, às vezes, se liga nisso. Tem muitos que eu acho que nem prestam atenção nisso. Mas a palavra peoples conhece até existe. Tá? Mas ela não tem um sentido de pessoas. Ela tem um sentido de povos. Tá bom? Vamos lá. A primeira curiosidade, people, né, pessoas, mostly, tá? Vou dar essa expressão aqui para vocês, tá? Mostly quer dizer em sua maioria. É uma expressão, tá? Mostly, tipo, na maioria. Então, vou colocar aqui, ó, maioria. As pessoas, na sua maioria, live on coast, tá? Moram na costa. Inclusive, a Austrália, se você for ver, é uma ilha, tá? E, de fato, tanto que a Austrália é muito conhecida pela selva, né, e tudo mais, pelos animais que tem lá, e as pessoas não vivem no interior, elas vivem sempre nas laterais, né, da Austrália. Então esse é o primeiro fato sobre a Austrália. O segundo que nós temos, logo abaixo, é o seguinte, ó, kangaroo means I don't know. Ou seja, o verbo means, eu vou dar aqui algumas palavras para vocês, tá? Esse means vem da palavra mean, que significa, o verbo significa, tá? Então quer dizer o seguinte, canguru significa I don't know. Essa é nova, eu também não sabia, tá? Canguru significa, provavelmente na língua dos nativos, né? Nossa. Significa eu não sei. Eu achei que esse kangaroo aqui, eu achei que esse nome seria... Como? Professor, eu achava que esse kangaroo aqui, eu pensava que era canguru em inglês. E é. É sim, Timon. Aqui só está dizendo a curiosidade que a palavra kangaroo, tá, a origem dela significava eu não sei. Provavelmente essa palavra kangaroo, que foi dado o nome dos animais, foi usado da língua dos nativos. Porque não sei se você sabe, a Austrália, ela não falava inglês desde sempre, tá? Tinha uns nativos, que eu até esqueci o nome deles. É um nomezinho bem simples. Aí depois que ela foi colônia da Inglaterra, tá? Então provavelmente o nome do animal é na língua dos nativos que habitavam lá, que nomearam o animal de canguru, tá bom? Então não foi do inglês essa palavra, tá? Mas na língua deles, na língua dos nativos, que provavelmente nomearam canguru, significa eu não sei. Tá? Então significa I don't know em inglês. Tá bom? Então a palavra canguru ela não é de origem inglesa, tá certo? Deixa eu ver, Samantha. Most people voted. A maioria das pessoas votou. Sei. Só que tem uma diferença, tá? De mostly para mostly. Isso é conteúdo lá do 8º ano. Que a gente vai estudar sobre as diferenças de superlativo, advérbio e um monte de coisa. Tá, mas a sua frase está certa, tá, Samantha? Vamos lá. A outra curiosidade que a gente tem sobre a Austrália é a seguinte, né? Da segunda coluna, tá? No speed limit the Outback, tá? Vamos lá. Algumas palavras aqui eu vou até dar para você, tá? Esse no tem o sentido de sem. Speed quer dizer velocidade. O que mais? E Outback quer dizer autoestrada. Ou rodovia, pode ser assim também, tá? Ou seja, não há limite de velocidade nas rodovias. Pode lascar a maior velocidade possível, tá? Isso, Outback a gente vai traduzir aqui como rodovia, tá bom? Existe uma outra palavra para rodovia, que é essa palavra aqui, que é até mais comum, tá? A palavra highway, que é geralmente a gente usa para descrever uma rodovia, tá? Highway, mas Outback também pode ser, certo? Então a gente traduz como rodovia. No speed, please. Sem velocidade, por favor.
Olha uma frase aí que a Samantha fez. Vamos lá, último tópico, tá, de curiosidades, a gente tem o seguinte, ó. It would be better not to climb Uluru. It's dangerous, tá? Seria melhor não escalar Uluru, provavelmente uma montanha, tá? Que na Austrália é perigoso, tá? Então aqui a gente tem alguns desses fatos aqui curiosos, pessoal. Qual deles vocês conheciam sobre a Austrália? Ou nenhum? Foi tudo novo para vocês? Nenhum. Tem algum aí que vocês dão destaque? Então, como seria a frase você está em... Como é, Taimo? Não tô ouvindo, Taimo. Professor, Oi, Clarissa. essas informações aqui são... tirou minha curiosidade sobre a Austrália. Pronto, no caso aqui mais me chamou a atenção foi a do canguru, tá? A palavra kangaroo, que significava I don't know em inglês. Essa aí nem eu sabia, tá? Foi interessante saber também. Mas vamos lá, Taimo, tu falou alguma coisa, mas, tipo, não te ouvi, cara. Eu acho que tá com um problema no teu microfone. Tô vendo que tá ligado o teu áudio, mas eu não tô ouvindo, tipo, nada. Tenta ligar e desligar de novo, pode ser que dê certo. Continua sem ouvir, tá, Taimo? Se você quiser tentar sair e entrar de novo, aí você pode fazer sua pergunta. Professor, essa frase aqui, ó, que eu usei o tradutor, o Google, ele tá certo? A frase em português significa... Depois coloca no chat, ô Maiane, coloca aí. A baby, wanna be arrested? Tipo, oi querida, você quer ser, tipo, não, presa pela polícia? Tipo o assim? que eu vi é assim, ei bebê, você quer ser preso? É o que eu vi. Isso. Pronto, inclusive existe uma expressão, né? Que a expressão, na verdade, a expressão toda, né? É assim, ó. Mas tá certo, o Maiane. Mas vem dessa expressão aqui, ó. Get arrested, tá? Que significa ser pego pela polícia, tá? Ser pego pela polícia, tá? Então, basicamente, poderia ter ficado assim a frase. Hey, baby, wanna be get arrested? Poderia ser também. Mas, enfim, se for uma música, não tem problema. Acho que é questão de variação mesmo, tá certo? Então, vamos lá, tá? A gente tem aqui um tópicozinho de exercise que eu vou explicar para vocês, tá? Pra gente fazer, pra gente exercitar em casa e a gente volta à próxima aula corrigindo, tá? Diz o seguinte, ó. Look for a friend of yours and ask about some curiosities of the country she or he was visit before, tá? Então, procure por um amigo seu e pergunte sobre algumas curiosidades do país que ele ou ela visitou antes, tá? Se você não visitou nenhum país diferente, você pode falar de uma cidade, tá? Não tem problema. Quero que você conte, use assim, essa mesma estrutura, né? Do jeito que você viu aqui nos aspectos culturais, você faça mais ou menos do mesmo jeito com algum lugar especial que você foi. Pode ser aqui dentro da cidade mesmo, tá? Sei lá, um evento, tá? Porque nem todo mundo aqui visitou um outro país, tá? Você pode perguntar a um colega de sala, ou você pode perguntar a alguém de casa que, porventura, tenha visitado outros países. Beleza? Pronto, aí por último, tá? Eu vou explicar para vocês como é que fica esse tópicozinho laranja, tá? Esse lighter side. Quer dizer o seguinte, ó. Draw in your notebook 3 flags of the countries you like the most. Put their names in respective nationality, né? Ou seja, desenhe no seu caderno 3 bandeiras dos países que você mais gosta. A gente precisa fazer isso, né? Porque eu não sei desenhar, não. Olha, são as 2 últimas atividades do livro, tá? Eu vou explicar de novo, tá? Desenhe no seu caderno 3 bandeiras dos países que você mais gosta. Põe os nomes deles e a sua respectiva nacionalidade. Lembrando, o capítulo que a gente viu, o começo do capítulo tinha muito a ver com nacionalidade. Então, você pode voltar às páginas e até desenhar uma bandeira que já tem aqui no livro, tá bom? A intenção, basicamente, é só que você reforce a questão do uso das nacionalidades, tá? Brasil, Brazilian, Japan, Japanese, tá?
Basicamente isso. Você desenha, vou dar um exemplo, né? Eu não, Você desenha eu uma bandeira, fazer porque eu não gosto de nenhum país, que eu saiba. Eu não conheço nenhum país, por isso que eu não gosto. escolhe 3. Escolhe só 3. Aleatório. Se não gosta de nenhum, escolhe aleatoriamente 3. Aí você desenha, coloca o nome do país em inglês e a nacionalidade. O que foi que perguntou foi a Clarice? Não, tá. Mas a primeira, tá? Vocês entenderam? Essa segunda, eu sei que vocês pegaram. Mas a parte de exercise, de você perguntar a um amigo seu sobre algumas curiosidades, né, de um país que ele visitou. Eu não entendi. Ou de uma cidade, né? Entendiu também? A primeira eu não entendi. Certo? Professor, posso falar? Pode sim. A primeira a gente vai perguntar para qualquer amigo para um canto que ele foi e ele gostou. E se não tiver nenhum amigo que não foi para nenhum canto? Pronto, é isso que eu falei. Você pode pegar, por exemplo, você não precisa ser de um país distante, você pode ser de uma cidade ao lado, uma cidade próxima mesmo, tá bom? Ok. E aqui o detalhe é que você escreva curiosidades, tá? Você pega esse tópico de cultural aspect, que sobre a Austrália, e você vai fazer algo semelhante, tá? Coloquei 4 curiosidades, por exemplo, sobre esse lugar. Pode ser até menos, porque tem lugares que você pode colocar. Coloca assim, pelo menos 2 curiosidades, no mínimo, tá bom? Pelo menos Mínimo 2 curiosidades. 2, máximo 4. Pronto, estamos acertados. Mínimo 2, máximo 4, tá bom? E então na próxima a gente volta com algumas atividades de revisão, tá bom? Tá bom. É isso aí, pessoal. Falta 2 minutos, mas por agora é só, né? Não vai dar para acrescentar mais nada. A gente fica para a próxima aula. Bom, pessoal, então vocês estão liberados aqui 2 minutinhos mais cedo, tá bom? Pessoal, tchau. Bye, bye. See you next time. Bye, bye, professor.